A paz do Senhor. Tudo bom, gente? Irmãos, estamos aqui de volta para dar continuidade, à nossa série de vídeos sobre a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus. Nós comentamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu gostaria que você assistisse, voltasse lá, assistisse. Nós vamos deixar o link aqui sobre o vídeo anterior. E nós iniciamos falando sobre a interpretação da Bíblia. Como é importante conhecer de fato a palavra de Deus, os seus preceitos, né? As suas técnicas de interpretação, para que nós tenhamos uma clara compreensão do que Deus está falando através da sua palavra. E nós falamos nesse vídeo que iríamos comentar a partir de então sobre as alianças. Nós precisamos entender, irmãos, que o conhecimento da palavra do Senhor e das suas teorias, através da teologia, ela é muito importante para que você entenda a sua fé, para que você entenda a sua igreja, para que você entenda a sua vida cristã. Sem esse entendimento, sem esse básico conhecimento, os cristãos, como na maioria já são, ficam alheios, à mercê de líderes, de ensinamentos que muitas vezes não estão em equilíbrio ou em harmonia com o que Deus quer nos ensinar. No vídeo anterior nós vimos que não é porque está escrito que é assim, não é porque está escrito que está valendo. Então nós separamos alguns textos da carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, e verificamos que existe um contexto para todas as coisas. Nós vimos que existem textos normativos e textos descritivos. Os textos normativos são textos que eles são para serem repetidos, obedecidos ou perpetuados até o dia de hoje. Mas existem os textos descritivos, que são textos para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela igreja, para aquela pessoa, que não se repete mais nos dias de hoje. Então, como eu falei, a exemplo da carta aos Coríntios, primeira e segunda carta, nós vimos que muitas coisas que o apóstolo Paulo fala sobre usos e costumes, nós vimos que era fruto da igreja de Corinto estar situada às margens portuárias daquela região, e as irmãs e os irmãos da igreja estavam tendo contato com as pessoas que habitavam aquela zona portuária, que eram prostitutas, que eram ladrões, que eram pessoas de má índole, e acabaram se contaminando com essas pessoas. Por isso o apóstolo Paulo vem trazer tantas orientações severas acerca de roupas, de adornos, brincos, pulseiras e assim por diante, Então você volte lá nesse vídeo que nós estamos falando lá sobre a interpretação da Bíblia, e você vai ter uma introdução muito boa sobre o vídeo de hoje. E nós comentamos que para ter um entendimento precisamos entender as alianças de Deus. Nós temos 7 dispensações que Deus ele separou na sua escritura, que tratou com o homem até o dia de hoje. Nós temos também 7 alianças. E essas alianças, irmãos, elas são muito importantes para que eu entenda a minha fé hoje, como eu já falei, estou repetindo, para que eu entenda o contexto da igreja. Então, o que eu creio hoje, O que está valendo para mim hoje, será que os preceitos da lei antiga, os 10 mandamentos, alguns preceitos da lei levítica, por exemplo, elas valem para mim hoje? Então, o entendimento das alianças com Deus, ele é importantíssimo para o nosso conhecimento e entendimento dessas coisas acerca da palavra do Senhor. Nós estaremos, então, iniciando hoje, Não farei um estudo profundo, porque senão o vídeo ele duraria aí 1 hora, 2 horas, e não é o nosso objetivo. Vai ficar enfadonho, cansativo para você, mas nós faremos sim
uma breve introdução sobre as 7 alianças que Deus estabeleceu para com o homem, tá? Então, para que você entenda, essas 7 alianças são, a saber, primeira delas, a aliança edêmica, que é a aliança do Jardim do Éden, a aliança adâmica, a aliança com Adão, a aliança noética, que é a aliança estabelecida com Noé, a aliança abraâmica, que foi a aliança estabelecida com Abraão, pai da fé, também a aliança mosaica, que é a 5ª aliança, que a aliança foi estabelecida com Moisés, a 6ª aliança, a aliança com Davi, ou aliança davídica, e a 7ª e última aliança, que é a nova aliança, aliança essa qual nós estamos inseridos e está em vigor nos dias de hoje. Mas então veremos passo a passo, tá? Bem devagar, as alianças. Faremos então aqui algumas observações sobre a aliança edêmica, a aliança que foi feita no Jardim do Éden com o homem. Vamos lá então para o entendimento. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 17, está escrito lá que Deus estabeleceu essa aliança no Jardim do Éden com o homem. Por essa aliança, Deus concedeu ao homem a plena inteligência, tá? Então ele tinha a sua inteligência na plenitude, ele usava 100% do seu cérebro, tá? Adão, então, foi dado ao homem a utilização de 100% do seu cérebro. A intuição e a capacidade administrativas, pelos quais regeria toda a criação na qualidade de responsável perante Deus. Então, Adão recebe uma plenitude de poderes, né, que a nossa biologia hoje nos limita. Nós hoje não usamos 100% do cérebro, nem sequer 50%. Né? Agora, você imagina um ser humano usando 100% da sua capacidade cerebral, das suas habilidades administrativas. O homem, quando foi criado no Jardim do Éden, Deus estabelece isso com ele. Olha, você vai cuidar do Jardim do Éden, vai administrar todas essas coisas, e para isso eu te darei a plenitude do seu cérebro, a plenitude da inteligência, do conhecimento, da capacidade administrativa. Então note como Adão era uma pessoa capacitada pelo Senhor. Diz mais, certas obrigações foram impostas ao homem, como ocupar a terra, comer somente ervas e frutas. Nessa aliança não eram consumido animais, não era consumido carne, apenas frutas e ervas. Deveria guardar o jardim, deveria abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e era necessário essa proibição única, uma vez que o homem tinha o livre-arbítrio. A escolha seria o meio de provar essa liberdade. A sua opção foi de obedecer ou desobedecer a Deus. Contudo, Adão foi muito bem advertido sobre as consequências, caso desobedecesse no dia em que comesse, ele certamente morreria. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, irmãos, foi estabelecida essa aliança com Adão, como nós vimos aqui, sua plena inteligência, capacidade intelectual e administrativa, e ele deveria se alimentar apenas de vegetais, de ervas, tá? E ele recebeu algumas obrigações, cuidar do jardim e assim por diante. E uma ordem, porque o homem recebeu o livre-arbítrio, Deus ele não quis criar robôs, ele poderia tirar o livre-arbítrio do homem e fazer uma obrigação, estabelecer ou determinar uma obrigação que o homem o adorasse, mas Deus não quer assim. Deus é amor, né? Deus ele respeita o livre-arbítrio do homem, a escolha do homem. Então ele queria ou quer que Adão e nós o adorássemos ou o adoremos em espírito, em verdade, de coração, voluntariamente, não por obrigação. Por isso ele estabeleceu o limite do livre-arbítrio,
Para a prova dessa fé, dessa obediência através do livre-arbítrio, Deus então estabeleceu uma árvore que geraria frutos do conhecimento do bem e do mal. E disse: Adão, para você provar o teu amor a mim, para você provar a sua obediência, você não deve se alimentar dessa árvore, porque no dia que você se alimentar dessa árvore, certamente você vai morrer. Não é? Nós sabemos toda a história. Adão, ele foi adormecido pelo Senhor, foi retirado uma das suas costelas, foi feita a mulher, e aí a mulher, seduzida por Satanás na pessoa da serpente, comeu da árvore, deu ao seu marido, que era Adão, e eles então passaram a agregar na humanidade a morte. Então essa é a aliança que Deus fez com o homem, tá? A aliança no Jardim do Éden. Essas obrigações foram impostas e essa era a vida que Adão deveria viver, mas nós sabemos que, infelizmente, isso não foi obedecido, tá? O homem, então, passou a morrer e a natureza passou a se degradar. Diz a palavra que cardos e espinhos, né? As vegetais, as plantas, tudo era perfeito. Mas a partir daquele momento, espinhos foram produzidos através das plantas, cardos, né? E o homem passou a morrer. Então nós sabemos que eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas em Gênesis capítulo 2, ainda versículo 15, Deus já estabelece o resgate para nós. E ele fala: olha, da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele está falando sobre Jesus, que nasceria de uma mulher, que resgataria o homem para si, né? Para Deus, e a religar o homem a Deus através da semente da mulher. Então, a partir da expulsão do Jardim do Éden, Deus, ele já estabeleceu o resgate do homem. Por isso que Deus, ele não condena ninguém. Por que Deus é mau, ele joga alguém no inferno? Não, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Cabe ao homem obedecer, cabe ao homem adorá-lo, cabe ao homem agradar ao Senhor, o seu Criador. Se o homem decidir desagradar, se o homem decidir não seguir a Deus, ele se condena, ele deixa de receber a salvação. Então é o próprio homem que faz as suas escolhas. Então escolha por Deus, escolha por Cristo. Ele foi o fruto da mulher que trouxe o resgate da humanidade, para que nós pudéssemos ser religados a Deus novamente. Jesus, ele declara: olha, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, pronto a perdoar. A palavra de Deus declara isso, né? Que por um homem entrou o pecado, que foi Adão, mas também por um homem, que é Jesus, resgatou e perdoou todos os pecados da humanidade. Através de Cristo, você pode receber o resgate. Através de Cristo você pode receber o perdão dos pecados. Através de Cristo você pode receber a salvação, tá? Porque Jesus, ele veio apagar toda essa transgressão que começou desde Adão, tá? Irmãos, essa é a aliança, a primeira aliança, a aliança edêmica, a aliança no Éden, no Jardim do Éden. No próximo vídeo, nós trataremos da segunda aliança. Fique conosco, se inscreva no canal, compartilhe com seus irmãos esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.